Boa noite a todos. Eu sou o Mister Medo. Hoje irei contar alguns relatos assustadores que pessoas passaram enquanto estavam sozinhas à noite. Espero que gostem. Antes de começarmos a namorar oficialmente, minha namorada Amanda e eu costumávamos sair o tempo todo. Ambos praticamos hipismo e a família dela possui um pequeno sítio em estilo cabana no Mato Grosso, não muito longe de Nova Olímpia. Isso foi por volta da nossa 10ª vez saindo juntos. Ela me convidou para passar um fim de semana lá com ela para experimentarmos andar a cavalo juntos pela primeira vez. Era uma viagem de cerca de 5 horas, e à medida que nos aproximávamos de sua casa, passamos cerca de meia hora em uma estrada muito ventosa e isolada, onde ultrapassamos entradas ocasionais que levavam a propriedades bloqueadas por paredes de árvores. Estávamos no meio do nada, e a visão de outros carros a essa altura era algo surpreendente. Realmente parecia que estávamos sozinhos lá. Muitas das entradas nem tinham marcas de pneus, o que significava que muitas das casas estavam vazias. Amanda me disse que era porque muitas das casas ali eram de propriedade de pessoas de outros estados, assim como a situação dela. Eu estava dirigindo a uns 30 km por hora, quando ela gritou para eu diminuir a velocidade, pois estávamos nos aproximando. Então pisei no freio e surgiu uma pequena abertura entre as árvores que eu teria perdido caso contrário. Percorremos essa trilha estreita com tração nas 4 rodas que levava a uma pequena casa. Parecia incrivelmente aconchegante. Estacionamos e assim que entramos, ligamos a energia na casinha. Descarregamos nossas coisas lá dentro e, como já estava escurecendo naquela noite, apenas preparamos parte da comida que trouxemos para o jantar e assistimos o filme A Procura da Felicidade. A casa tinha praticamente tudo: ar-condicionado, eletricidade, exceto água corrente. A família dela tinha toneladas de galões de água para coisas importantes, como lavar as mãos e os pratos, mas não havia vaso sanitário funcional. Ela me disse que tínhamos que usar a casinha do lado de fora. Eu só precisava fazer xixi naquela noite, então fui para a varanda da frente e urinei na grama. Também estava ventando naquela noite. Adormecemos em algum momento durante o segundo filme que assistimos e acordamos bem cedo com os alarmes dos nossos telefones. Queríamos aproveitar o ar fresco no sítio. Começamos a nos preparar para dirigir até o estábulo depois do café da manhã. No entanto, tive que ir à casinha. Corri para a casinha com meus sapatos. No entanto, vi pegadas na terra. Eram meio grandes, mas não consegui dizer se eram marcas de botas ou pegadas de animais. Segui a trilha que, na verdade, contornava a casa e ia para a floresta. Chamei a Amanda lá fora. Ela veio ver e disse que provavelmente era uma ema, já que elas estão por toda parte naquela região. Fui à casinha e partimos para o estábulo após o café da manhã, onde tivemos um ótimo dia de cavalgada com uma corrida de 8 horas. Depois, paramos em um restaurante para comer e voltamos para casa. Nesse ponto, estava totalmente escuro lá fora e ventando novamente. Montamos uma fogueira, ligamos o ar-condicionado no máximo e começamos a ouvir música alta. Começamos a beber e eventualmente tive que ir à casinha. Já que estava colocando minhas botas de qualquer maneira, decidi fazer tudo na casinha. Corri pela ventania até a casinha mais uma vez. Desta vez, fechei a porta para evitar que o vento e o ar quente batessem no meu rosto. Ainda ouvia a música alta de dentro da casa, e sobre isso, ouvi o som de passos amassando as folhas e passando pela casinha. Gritei por Amanda sem resposta. Os passos apenas se afastaram. Levei meu celular comigo, então mandei uma mensagem perguntando se ela estava lá fora. Não foi entregue imediatamente, porque o sinal do celular estava péssimo. Alguns minutos se passaram e eu ainda estava na casinha. Estava prestes a terminar quando a música alta parou subitamente. Ficou um silêncio total, exceto pelo som do vento atingindo as árvores do lado de fora. Assim que saí da casinha, percebi que estava totalmente escuro lá fora. As luzes da casa estavam apagadas. Pensei que talvez a energia tivesse acabado. Usei a lanterna do meu celular e notei um par de pegadas frescas no chão em direção à casa. Segui as pegadas até a porta da frente. Pareciam parar e depois continuar ao redor da casa. Bati na porta e gritei o nome de Amanda. De repente a porta se abriu e um braço me puxou para dentro da casa. Era Amanda. Ela fechou a porta e a trancou, sussurrando que havia um homem que tentou abrir a porta,
assim que fui para a casinha. Quando ela viu a pessoa na porta e percebeu que não era eu, cortou a energia e se escondeu num canto da sala de estar, assistindo horrorizada enquanto um estranho passava lentamente pela janela da sala. Cheguei à porta apenas alguns minutos depois desse acontecimento. Amanda me contou sobre a adega secreta no chão, onde o pai dela mantinha algumas espingardas. No escuro encontrei a alça dela, abri a adega e peguei uma das armas da parede. Então ficamos esperando no sofá no escuro, com medo de ligar as luzes e nos expor a quem estava lá fora. Os vizinhos mais próximos não era uma caminhada curta, e Amanda disse que não poderia ter sido nenhum deles, pois as chances eram de que nem estavam presentes naquela época do ano. Novamente, o único som era o das árvores balançando lá fora, até que o som doentio de passos voltou. Peguei a arma carregada, marchei até a porta da frente, abri e disparei cerca de 3 vezes para o alto, gritando. Os sons dos passos desapareceram. Imagino que a pessoa fugiu, e o som dos tiros ecoando no ar mascarou o som dos passos se afastando. Saímos na manhã seguinte sob recomendação do pai dela, que disse ser melhor não ficar lá naquele momento. Eles não tinham realmente nada com o que estavam preocupados em ser roubado, então simplesmente saímos de lá no dia seguinte. Pelo menos conseguimos aproveitar nosso dia completo de cavalgada, mas aquela noite foi definitivamente uma experiência horrível, para dizer o mínimo. Meu nome é Vitor. Tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma pequena fazenda familiar, não comercial ou algo assim. Meus pais querem que eu assuma quando ficarem velhos demais para cuidar, já que sou o mais velho dos 3 filhos e o único filho homem. Mas, honestamente, eu realmente não quero. Não me vejo ficando no meio do Mato Grosso a minha vida toda, especialmente depois de algo muito estranho que aconteceu em julho do ano passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana, então eram minhas 2 irmãs, Gabriela, Ana e eu cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito por aqui, muita privacidade e talvez até um pouco demais na minha opinião. Exceto por uma noite. Começou mais tarde, quando estava se aproximando da hora de dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online, e Gabriela estava em seu quarto no laptop, fazendo trabalho. Ana e eu estávamos apenas relaxando, assistindo a um programa bobo na sala de estar. Todos nós queremos sair do estilo de vida da fazenda, especialmente eu, já que sou o mais velho e estou na flor da idade. Uma parte temida da vida na fazenda são os predadores, não apenas os animais que vêm comer os produtos, mas as pessoas que vêm roubar. Acredite ou não, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente por esse motivo. Numa noite, nossos 2 cachorros do lado de fora de repente enlouqueceram no quintal. Algo os assustou, com certeza. Fui até o quintal para ver o que estavam latindo. Ambos estavam olhando na direção da plantação, enlouquecendo. Gritei para eles calassem a boca, e eles ficaram quietos. Pisei bem na frente da plantação e ouvi um assobio vindo de dentro do campo de milho. Sem dúvida, era um assobio humano. Era a primeira vez que eu estava lidando com um invasor na propriedade sem meu pai aqui. Tive que correr para dentro para pegar uma das armas. Os cachorros começaram a latir novamente. Eu disse às minhas irmãs que alguém estava lá fora no campo de milho e que eu precisava afastá-lo. Ambas disseram que era uma ideia terrível correr para o campo de milho no escuro. E elas me deram um choque quando percebi que estavam certas. Eu também percebi o quão assustador isso seria. Então, em vez disso, fui para trás, onde os cachorros estavam latindo novamente na direção da plantação. Apontei a arma para o ar e disparei, o que ecoou na noite, silenciando os cachorros. Eu também estava meio enlouquecido naquele momento e gritei para que saíssem da nossa terra o mais alto que pude. Senti que isso resolveria e voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também, mas nossa pequena risada não durou muito, porque os cachorros começaram a enlouquecer novamente, ainda mais dessa vez. Voltei lá fora pronto para fazer a mesma coisa, mas meu coração deu um pulo quando vi um cara a cerca de 20 metros dos cachorros, bem na frente do campo de milho. Ele olhou para mim e eu gritei, "Ei!", momento em que ele correu para o campo de milho.
Eu comecei a correr atrás e disparei outro tiro para o ar. Parei perto dos cachorros. Não tinha chance de eu ir lá. Eu também não ia deixar os cachorros lá fora. Desengatei as correntes deles dos ganchos e os trouxe para dentro de casa. Disse às minhas irmãs que alguém estava espreitando no campo de milho. O que fizemos? Ligamos para o meu pai. Ele me disse para ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Recomendou que eu disparasse outro tiro de advertência se quem quer que fosse voltasse. Depois disso, todos nós fomos gradualmente para nossos respectivos quartos. Minhas irmãs trouxeram cada uma um dos cachorros para seus quartos, e eu levei a arma para o meu quarto. Estávamos todos um pouco assustados com isso. Eu tinha a janela aberta, e enquanto eu estava deitado na cama assistindo a um filme no laptop, ouvi um assobio do lado de fora. Corri para a janela e olhei para fora, vendo alguém caminhando lentamente na grama. Então, como se tivesse algum sexto sentido, ele parou de andar e virou para olhar para a minha janela, ainda assobiando. Esse idiota estava claramente tentando nos assustar, uma ideia muito estúpida quando eu já havia deixado claro que estava armado. Corri para pegar a arma na cama e apontei pela janela. Disparei na grama a alguns metros de distância dele, acertando propositalmente, é claro. Isso cortou o teatrinho de terror dele curto e ele correu para fora da visão da minha janela, em direção à frente da casa. Dessa vez, ele não voltou. Ele seria um tolo se voltasse depois disso. Obviamente, contei às minhas irmãs por que atirei e assegurei a elas que ele não voltaria. Nunca descobrimos quem era ou por quê. Poderia ter sido algum adolescente ou vários adolescentes apenas tentando assustar alguns fazendeiros inocentes por diversão, ou poderia ter sido uma pessoa realmente perigosa. Há muito tempo, estou falando de uns 8 anos atrás, 2 amigos e eu, James e Sean, fizemos algo muito estúpido. Na época, fazer coisas estúpidas era o que fazíamos para passar o tempo. Não somos mais amigos de James, mas Sean e eu ainda conversamos com frequência. Muitas vezes falamos sobre essa história. Tínhamos 19 anos e morávamos em Nova Jersey, com muitas casas abandonadas em nossa cidade antiga. No topo de uma estrada íngreme, não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores conheciam a igreja. Ela estava em uma estrada fechada e abandonada há muitos anos. Não tenho certeza se ainda está de pé ou em que estado se encontra atualmente, já que moro na Flórida agora. Mas James, Sean e eu, sendo os aventureiros e buscadores de emoção que éramos, bolamos esse plano genial de levar um tabuleiro Ouija para a igreja tarde da noite. Isso era em outubro, então acho que estávamos fazendo isso em homenagem à temporada assustadora. Sean tinha o tabuleiro Ouija no armário dele, então ele o trouxe. Eu dirigi para os 3, primeiro peguei James, depois Sean, e fomos direto para a igreja. Como a estrada até a igreja estava literalmente bloqueada, tivemos que estacionar na lateral da estrada e caminhar dali. Seguimos a estrada até a colina em direção à igreja, usando uma lanterna no início para não chamar muita atenção. Mas uma vez no topo da colina, todos nós ligamos nossas lanternas. A igreja estava cercada por bosques em praticamente todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. A igreja já havia sido invadida 1 milhão de vezes antes e estava coberta de grafites, então a grande porta da frente já estava entreaberta. 2 de nós tiveram que trabalhar juntos para abri-la, pois raspava no chão. No entanto, uma vez dentro, naturalmente, apenas olhamos ao redor com nossas lanternas para garantir que mais ninguém estivesse lá. Era definitivamente assustador estar naquele lugar à noite. Sean montou o tabuleiro Ouija e tirou 3 velas de sua mochila, rindo e dizendo que isso acrescentaria à experiência. Ele colocou as 3 velas em uma formação triangular ao redor do tabuleiro, e quando todas estavam acesas, apagamos nossas lanternas. Agora, a única luz no lugar vinha das velas, criando uma atmosfera muito mais sinistra e desconfortável. Realmente não podíamos ver mais do que talvez 6 metros em todas as direções. Começamos a brincar com o tabuleiro Ouija, e Sean estava falando a maior parte do tempo. Não consigo lembrar exatamente o que ele disse, mas ele definitivamente começou com o típico "há alguém aí" e as perguntas clichês do tabuleiro Ouija. O planchete começou a se mover e começamos a rir. Eu sabia que era um deles mexendo com isso.
Sinto que não é possível brincar com um tabuleiro ou Ouija com seus amigos sem alguém mover o planchete brincando. No entanto, continuamos com isso, e quem quer que estivesse movendo soletrou algumas palavras. Enquanto isso acontecia, ouvimos um som estranho, tipo um estalo, vindo do altar da igreja. A melhor maneira de descrever é que parecia um grande pedaço de madeira se partindo ao meio. Foi alto e parecia que alguém o fez. Todos nós pulamos em reação e corremos para iluminar nossos celulares na direção do altar. Não havia ninguém lá, pelo que pudemos ver. Acho que os dois estavam tão assustados quanto eu depois disso, mas o lugar era antigo e estava desmoronando, então alguns ruídos estranhos de vez em quando não pareciam tão loucos. Continuamos, todos nós revezando, fazendo perguntas ao tabuleiro, mas o planchete não se movia mais. Acho que, por causa do som daquele estalo, todos ficamos mais assustados e começamos a levar aquilo mais a sério. Isso continuou por algum tempo, até que outro som da área do altar quebrou o silêncio novamente. Mas, antes mesmo de termos tempo de apontar as luzes naquela direção novamente, algo caiu no tabuleiro Ouija, nos fazendo pular e gritar. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Todos nós tínhamos as mãos no planchete há 2 segundos, e não havia como nenhum de nós ter feito aquilo. Todos nós nos levantamos e corremos para fora da igreja gritando, deixando o tabuleiro Ouija e as velas para trás. Corremos até embaixo da colina e de volta para o meu carro, e com medo de estarmos sendo perseguidos, não ficamos por perto. Levei todos de volta para a casa de James, onde ficamos sentados no carro por meia hora conversando, nos perguntando o que exatamente tinha acontecido. Sean é muito religioso e supersticioso. Ele estava confiante de que tínhamos alcançado um espírito de alguma espécie. Eu não acredito muito nesse tipo de coisa. Acredito que havia outra pessoa na igreja conosco, o que acho igualmente aterrorizante. Sean voltou à igreja no dia seguinte com James para recuperar seu tabuleiro Ouija. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, o tabuleiro Ouija havia desaparecido, mas as velas ainda estavam no lugar. Quando eles viram que estava faltando na entrada, decidiram sair imediatamente. Isso permanece sendo a experiência mais assustadora da minha vida.